Já começamos o Liberdade de Opinião, indo direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você e boa semana para nós. Oi, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda de volta e queria saudar todos os telespectadores aqui do nosso Visão. Obrigada, Rita. Vamos começar falando então do assunto do dia, as ações da Petrobras, que começaram a semana com queda de 20%, puxando uma baixa de 5 pontos do Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira. A gente vem acompanhando na CNN desde o começo da manhã. E também dos papéis de outras estatais, então Eletrobras, Banco do Brasil, por exemplo. Na primeira hora da sessão de hoje, a Petrobras perdeu mais de 85 bilhões em valor de mercado e esse cenário se desenhou depois do presidente Jair Bolsonaro indicar o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da estatal, que aconteceu na sexta-feira. Durante conversa com apoiadores no fim de semana, Bolsonaro fez críticas ao atual presidente, Roberto Castello Branco, que não comentou essas declarações. Castello Branco tem o apoio do Conselho da Petrobras e esse conselho, aliás, vai se reunir amanhã para discutir a indicação. Rita, depois de tudo isso que a gente está acompanhando, qual que é a sua avaliação sobre a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro e como os conselheiros devem se posicionar? Essas incertezas já fizeram o preço dos papéis da companhia caírem demais. Quais podem ser as próximas consequências também? Bom, Roberta, se o governo não quisesse intervir nos preços, ele não tinha trocado o presidente, isso é fato, se ele não quisesse ali uma ação na política de preços. Então não adianta dizer que nada vai mudar, que não vai haver intervenção na política de preços, porque a mensagem que foi enviada é completamente diferente e foi decodificada assim pelo mercado, como a gente tem visto. Não adianta também lembrar que a troca do presidente da Petrobras é uma atribuição do presidente da República, né, já que a União é o maior acionista da empresa e que isso seria normal, porque o contexto faz toda a diferença e é importante aqui. A mudança aconteceu após duras críticas públicas de Jair Bolsonaro à política de preços da Petrobras, depois do aumento da última semana, e o que ele disse naquela live das quintas-feiras foi muito claro. Ele disse o seguinte: eu não vou intervir, mas alguma coisa vai acontecer na estatal nos próximos dias. Dito e feito. O contexto é esse, não adianta a gente fingir que o que aconteceu foi outra coisa. O mandato do atual presidente, Roberto Castello Branco, ele se encerraria agora em março, mas poderia ser renovado, estava se encaminhando para isso, inclusive. E os resultados de todo esse imbróglio começaram a ser sentidos no mercado, com a queda das ações, uma ameaça de rebelião no conselho da empresa, que houve no final da semana passada, que parece que já foi debelada, investidores receosos, uma possível desvalorização de ativos da empresa que vão a leilão. E o que fica claro para o mercado e para todos os incautos que não sabiam quem era Jair Bolsonaro, ele não é o liberal que prometeu ser na campanha presidencial, quando ele embarcou Paulo Guedes no ministério, acreditou nisso quem quis. Jair Bolsonaro fez o mercado de bobo e quem fechou os olhos para todas as ameaças à democracia que o Bolsonaro representava, né, de olho nessa suposta pauta liberal, nas privatizações, em lucro, deu com os burros na água. O que o Bolsonaro está fazendo tem um nome, é populismo de preços. Quando ele ataca a política de preço da Petrobras, atacou hoje mais cedo, falou inclusive do home office do presidente da petroleira. A gente está numa pandemia, né? Por que o presidente da petroleira não poderia trabalhar em home office? Muita gente trabalhou, né? Então ele criticou o Roberto Castello Branco. Quando ele faz isso, ele está jogando para a torcida. No caso, para os caminhoneiros que deixaram no ar uma ameaça de greve por conta desse aumento do preço do diesel. Se aumentar, a ameaça de greve continua no ar. Então ele quer passar uma mensagem que está fazendo tudo que está ao alcance dele e que se os preços não baixarem, e tudo indica que não vão baixar, a culpa não é dele. Ele quer tirar o corpo fora em vez de explicar aos caminhoneiros, aos seus eleitores, ao povo brasileiro, o que ele está careca de saber, que os preços dos combustíveis são guiados pelo preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo valor do dólar. É só fazer essa conta. Essa política de preços é conhecida por Bolsonaro, por todos, está em vigor porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, além da União, que é a principal acionista, há investidores que compram ações da empresa e que esperam, adivinhe, que ela seja lucrativa, ou seja, que ela venda o combustível que produz de acordo com o preço do mercado internacional, amarrado ao preço do barril e ao dólar. Se o preço do combustível baixa artificialmente, porque o presidente interfere na empresa de uma forma ou de outra, os acionistas perdem o quê? Dinheiro. É tão simples quanto isso e Bolsonaro conhece essa política de preços. Se ela é justa ou não,
isso é outro papo e aqui eu coloco a minha opinião. Eu não acho justo que a gente ganhe em real, que está cada vez mais desvalorizado, e pague combustível em dólar. Essa é a minha opinião. Mas essa é uma discussão que precisa ser feita de forma adulta, mesa de negociação. Bolsonaro troca o presidente da Petrobras para mostrar que ele está fazendo alguma coisa, né? Antes ele disse que a culpa era do ICMS, o imposto que é estadual. Ele tentou dividir, ainda tenta dividir esse desgaste do aumento de preços com os governadores, mas ele não está lidando com a questão da forma que ela precisa ser tratada. Ele não propõe soluções reais ao problema, ele não senta na mesa de negociações para tentar encontrar um caminho possível. Bolsonaro não é da negociação, a gente tem visto isso, ele prefere jogar com a opinião pública, ele prefere encontrar inimigos para combater, ele está sempre procurando um alvo, as coisas não andam sempre por conta dos outros, não por causa dele. Então, ele elegeu o presidente da Petrobras e a semana passada e retrasada os governadores como os responsáveis por esse aumento de preços. Com essa medida, então, Bolsonaro quer acenar sua base de apoio dos caminhoneiros, dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa. Mas ele também quer mostrar os mais pobres, a fatia da população, onde ele tem perdido a popularidade desde o fim do auxílio emergencial, que tem sofrido demais contra o aumento nos preços do gás de cozinha. Fato é que se algum tipo de subsídio vier a ser aprovado nesse contexto para baixar os preços, se porventura se caminhar para se vender diesel mais barato para os caminhoneiros, por exemplo, os acionistas da Petrobras têm meios para fazer o governo pagar essa diferença. Ou seja, se Bolsonaro realmente conseguir avançar nessa sua agenda dos caminhoneiros, quem vai pagar essa conta somos nós. Mudanças no Estatuto da Petrobras, que foram feitas em 2018, durante o governo de Michel Temer, sob a presidência de Pedro Parente, determina que a empresa pode cobrar do governo em casos de prejuízo com concessão de subsídios aos preços de combustíveis. Ou seja, a gente pagaria essa conta para que o acionista tenha o lucro dele garantido. Roberta. Ô Rita, a gente estava até vendo na tela, né, a informação de que a Petrobras perdeu quase 100 bilhões de reais em valor de mercado. Isso porque só na sexta-feira perdeu 85 bilhões e aí as perdas já somando com o dia de hoje, com essa segunda-feira, por isso, chegando a quase 100 bilhões de reais. Agora, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode fazer novas mudanças no governo ainda nessa semana. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, vamos meter o dedo na energia elétrica, que é um outro problema também, fecha aspas. Ô Rita, como é que você avalia nesse contexto essa outra fala do presidente? Bom, vai meter o dedo da energia e pode se queimar, né? Porque a gente vê que as medidas que ele está tomando, está de olho em 2022, então não parou na Petrobras, né? Então ele disse que vai meter o dedo na energia elétrica, porque ele acha que o aumento previsto para esse ano também é por causa dos seus inimigos. O que ele disse? Abre aspas. Assim como eu dizia que queriam me derrubar na pandemia pela economia fechando tudo, agora resolveram me atacar na energia. Mais um inimigo. É bom a gente lembrar que as tarifas de energia não sobem para ferrar o Bolsonaro, mas sim porque há aumento na demanda, às vezes porque há seca, né, regime de chuvas. Isso impacta no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o nível cai, diminui a produção de energia, faz com que o governo acione as termoelétricas, que são mais caras, ou seja, é uma questão também complexa. Então, ele já pressiona os ministros para baixar também a conta de luz. Eu não estou dizendo que o aumento de preços, de tarifas, não é um problema sério. Claro que é, né? Tanto o aumento dos combustíveis quanto da energia impacta na economia fortemente, na vida das famílias, nas nossas vidas. E esses são desafios que todos os presidentes da República tiveram que lidar nos últimos mandatos. Todos, sem exceção. Só que Bolsonaro trata tudo como uma grande teoria da conspiração para ferrar com ele. Então ele precisa, como eu disse, eleger novos inimigos, que como não podem mais ser o STF, né, que agora manda prender congressista, e também não pode mais ser o Congresso, que agora elegeu um presidente da Câmara como aliado, um presidente do Senado como aliado, Bolsonaro ataca a Petrobras e agora também a energia elétrica. Roberta. Rita, vamos para o terceiro assunto, então, falando sobre a situação de emergência vivida no Acre. Além da pandemia da Covid-19 e do surto de dengue, o estado vive também uma enchente recorde. Já passa de 120 mil o número de pessoas atingidas em mais de 10 cidades, incluindo a capital Rio Branco. O governador do Acre, inclusive, falou sobre a situação em entrevista aqui na CNN. Vamos ver um trecho. Nós estamos no limite. Para você ter uma ideia, estamos ampliando o número de leitos
para que a gente possa dar mais segurança para a nossa população, mas tudo está chegando ao limite. Eu, por exemplo, na questão do custeio, eu só tenho recursos para os próximos 60 dias, para que a gente possa manter toda essa estrutura, tendo em vista, como eu já falei aqui no início, que nós estamos ampliando o número de leitos, tanto na capital quanto no interior. E com tudo o que está acontecendo, eu vou te dizer que nós estamos vivenciando como se fosse uma terceira guerra mundial. Rita, qual que é a sua avaliação sobre essa declaração do governador do Acre que a gente acompanhou? Alguma medida do governo estadual ou federal poderia ter sido tomada para tentar evitar esse caos completo que a gente está acompanhando na região? Pois é, Roberta, a situação do Acre é gravíssima, uma das mais graves da história do estado e tende a piorar nos próximos dias por conta da previsão de mais chuvas essa semana e também nos próximos meses, porque esse período de cheias na região norte é comum, é conhecido como inverno amazônico. E essa metáfora de terceira guerra mundial, eu acho que, embora hiperbólica, eu acho que é acertada se a gente pensar que, além das inundações, que já são graves, porque tiram as pessoas de suas casas, muitas vezes elas saem ali com a roupa do corpo, ficam sem ter para onde ir, a gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia. Que as pessoas deviam ficar em casa, elas estão saindo de casa. E na falta de vacinas, o cenário mais desejado é que as pessoas não se aglomerassem, né? Mas as casas estão inundadas, as pessoas têm de sair ali das suas casas, das suas residências. E para piorar o cenário, o Acre ainda enfrenta um surto de dengue, uma crise migratória na região, porque acabou aquele sonho de ficar no Brasil para pelo menos uns 500 imigrantes do Haiti, da Venezuela, de países da África que estão ali no Acre e que têm tentado escapar do Brasil. Antes o Brasil recebia, agora eles querem sair do Brasil para o país vizinho, para o Peru, que fechou a fronteira com o Brasil por causa da pandemia. Então, não dá nem para falar em responsabilizações ainda, mas em ação. Em relação à pandemia, o Acre está em nível de emergência desde 1º de fevereiro, com uma reavaliação, prevista para o dia de hoje, e o colapso na rede de saúde é certo, né? Há cerca de 350 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, 278 desses pacientes deram positivo para a Covid, a ocupação de UTI é altíssima, 91% da UTI, 85% dos leitos, então a gente pode inferir, por essa conta da saída de casa, às pressas, em massa e pela ocupação dos hospitais, que isso vai aumentar, e não só pela Covid, mas pelas doenças que podem ocorrer, pelas enchentes invadindo as casas, pelo surto de dengue. Detalhe que o presidente Jair Bolsonaro prometeu ir ao Acre na quarta-feira. Ele devia ir hoje, mas ele só vai na quarta. E não é preciso ser vidente para saber que o prognóstico é ruim. Não dá para daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, o poder público dizer que não podia prever o que vai acontecer daqui para frente, com mais chuvas, com novas cepas do vírus e com a dengue descontrolada. Roberta. Rita, próximo tema então, os senadores se reuniram hoje com representantes da Pfizer e da Johnson & Johnson e a ideia foi intermediar a negociação entre governo e os laboratórios justamente na compra das vacinas contra a Covid-19. É um contato importante na tentativa de tentar diminuir exigências para a aquisição dos imunizantes, como a cláusula que as farmacêuticas se resguardam de eventuais reações colaterais. Rita, como é que você está acompanhando essa intermediação dos senadores neste momento, né? A gente sabe que essa reunião está acontecendo no momento em que o Brasil está com poucas doses disponíveis para atender a população. Ainda falta muita gente, inclusive do grupo de risco, para conseguir se vacinar. Roberta, a situação de vacinação do país é um vexame. Toda a condução da pandemia foi um vexame. A gente tem agora 2,74% da população brasileira que recebeu a primeira dose da vacina. São 6 milhões de pessoas e nós somos 210 milhões. E menos de 0,5% recebeu a segunda dose, que é aquela necessária para que a gente esteja protegido contra o coronavírus. Então, a gente está andando a passos de tartaruga. Temos poucas doses, algumas capitais já pararam de vacinar por falta de imunizantes. Os prefeitos e os governadores estão preocupados, claro, porque eles têm que fazer escolhas, né, com as poucas doses que recebem. Ele tem tido que administrar a escassez de vacinas e as promessas do ministro Pazuello. Além de distribuir novas doses a conta-gotas, a previsão do fornecimento de vacinas conta com imunizantes que ainda não foram aprovados pela Anvisa, como a Sputnik V, a Covaxin, e agora para março. Então, são prometidos, além da Coronavac e da Oxford, uma aposta arriscada de vacinas que ainda não foram aprovadas. É uma aposta arriscada, para não dizer que é irreal. E os prefeitos e os governadores, obviamente, sabem disso.
Nesse meio tempo, o Brasil continua virando as costas para a Pfizer, mandando mensagens desaforadas para a farmacêutica, que olha só, lei de oferta e da procura, a Pfizer não precisa do Brasil para vender suas vacinas. Há falta de vacinas no mundo e um monte de países na fila querendo comprar. O Ministério da Saúde divulgou uma nota hoje dizendo ter interesse em comprar vacinas da Pfizer e da Janssen, mas que as propostas não são boas. E aqui eles continuam debruçados sobre essa cláusula de responsabilização de resultados adversos da vacina, que foi aceita por Chile, Estados Unidos, Israel, União Europeia, que já estão usando essa vacina e lá ninguém virou jacaré. Pelo contrário, Israel está reabrindo parte da sua economia graças à vacinação com 2 doses da vacina da Pfizer. E o imunizante da Pfizer tem dados ótimos. O risco de adoecimento lá em Israel, que já deu 2 doses para grande parte da população, caiu 95% entre as pessoas que receberam as 2 doses do imunizante. E quando o assunto é morte, o risco de morrer por coronavírus, para quem tomou as 2 doses da Pfizer, caiu 98%. Então, entre aqueles que receberam essa vacina em Israel. A confusão é tão grande, o bate-cabeça é tão grande, que o presidente do Senado e outros senadores decidiram se reunir com as farmacêuticas hoje, né? Sinalizando que querem ajudar, um gesto de boa vontade, mas é nítido aqui a falta de comando do Ministério da Saúde, gente. Quem assina o contrato não é o Rodrigo Pacheco, quem libera a verba não é o Rodrigo Pacheco, não é o Senado, é o Ministério da Saúde. Então isso é surreal. Segundo ele, o Senado tem uma proposta para que a União assuma a responsabilidade por esses eventos adversos da vacina. Só que assim, o governo nunca se preocupou com os efeitos adversos da cloroquina, que a gente viu que não serve para nada, mas agora se mostra preocupadíssimo com os efeitos adversos de uma vacina que está sendo tomada e que não apresentou efeitos adversos nenhum. Então, ao meu ver, é um bate-cabeça que está acontecendo na vacinação do Brasil, é uma vergonha o que a gente está passando. E se a gente está trancado em casa ainda, cada dia mais que a gente fica trancado em casa, a culpa é falta de vacinas e falta de planejamento do Ministério da Saúde. Roberta. Tá certo, Rita. Obrigada e até amanhã. Até amanhã.